Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui na área para iniciar junto com vocês mais um conteúdo, né, mais um assunto tão vasto aí da engenharia. Nós vamos falar um pouco sobre hidráulica, os conceitos básicos que nortearão todo o estudo da hidráulica, tá? Então nós falaremos aí sobre condutos livres, condutos forçados, teremos diversos outros tópicos da hidráulica e que, desde a hidrostática, a hidrodinâmica, perdas de carga, tudo isso vai depender destes conceitos, do entendimento inicial dos conceitos básicos, para que nós possamos evoluir no assunto com mais ou menos aprofundamento, depende aí da necessidade do seu concurso, tá? A gente vai tentar aqui sempre trazer o aprofundamento necessário para resolver todas as questões. Lembrando que a hidráulica em si, ela surge como do grego, né? Estudo ali das águas em tubo, da condução, né? Dessas águas. Só que hoje nós vemos que dentro do conceito de hidráulica são tratados o quê? Outros fluidos. Então, óleos, o próprio mercúrio está muito presente em exercícios de hidráulica, até porque a hidráulica, ela vem da mecânica dos fluidos, né? É uma parte aplicada, uma parte prática, vamos dizer, uma parte de engenharia da mecânica dos fluidos, que é uma grande ciência aí, e muito voltada para o estudo dos fluidos. Aí temos os líquidos, os gases, né? Tudo isso entrando neste contexto. A hidráulica, vocês vão ver que ela tem seu fundamento teórico, com algumas expressões que são deduzidas, né, por cientistas, mas grande parte dela veio da necessidade de utilizar e não se ter equações práticas desenvolvidas. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com experiências, né, equações que têm nome de alguém que desenvolveu com base o quê? Conhecimento, estudo, né, análise empírica, observações de experimentações. Então, a gente vê aqui que para resolver problemas práticos, mediante experimentação, diversos engenheiros desenvolveram fórmulas empíricas para serem utilizadas, por isso a gente tem tanta fórmula assim da hidráulica. Inclusive, fiz questão de trazer aqui o que Galileu Galilei deixou de mensagem em relação a isso. Veja, mais fácil me foi encontrar as leis com que se movem os corpos celestes, que estão a milhões de quilômetros, do que definir as leis do movimento da água que escoa frente aos meus olhos. Então ele diz, mas só se eu entender a galáxia e o movimento dos corpos celestes do que o movimento da água que eu lido no dia a dia. Tamanha é a dificuldade de se trazer equações que de fato representem ali o movimento dos fluidos, tá? Não só da água, mas nós vamos sempre mencionar aí ao longo do curso, olha, essa experiência aqui veio de um resultado empírico, uma fórmula que vai ser utilizada, existe esse ou esse coeficiente. Vamos sempre trazer para vocês e, inclusive, as questões elas pegam muito nas simplificações que foram feitas para as formulações que são obtidas dentro da hidráulica. Mas a hidráulica em si, principalmente a hidráulica aplicada, ela está em toda parte, ela está em tudo que nós vemos aí de infraestrutura, desde as atuações urbanas, né, da água, do esgoto, da drenagem pluvial e dos canais, seja da micro, macro drenagem, aqui nós vamos ter presença ali de condutos, né, sistemas de condução de água, dentro da drenagem rural, quanto à irrigação, também sistemas de água potável e esgotos ali, locais, também instalações prediais, obviamente aqui água fria, água quente, instalações comerciais ou industriais a gente vai ver até condução de óleos, graxas, tudo isso muito além também vai para ambientes de paisagismo, drenagens, defesas contra inundações e até mesmo navegação e geração de energia. Uma coisa muito comum e importante, desde a mecânica dos fluidos e que vem para a hidráulica, se estende às unidades, aos sistemas de unidades. Então, muitas vezes, nós vamos resolver questões simples, onde a dificuldade se dá ou está na conversão de unidades. E eu consigo, através da conversão de unidades, ou através da análise dimensional, verificar se essa questão está certa ou está errada. Se o gabarito que eu cheguei é condizente ou não. Imagine isso em termos práticos. Se eu chego a uma unidade de volume em metro quadrado, eu tenho que entender que aquilo ali não existe.
porque não existe unidade de volume em metro quadrado. Agora, se eu chego a uma unidade de volume em decímetro cúbico, eu preciso entender que existe decímetro cúbico e que isso equivale a 1 litro. Então, essa transição de unidades, geralmente, se você entende, domina, você consegue resolver uma boa parte das questões para não errar aí com essa grandeza. E se você domina, não vai ser este um erro em que você vai incorrer. Veja, o sistema que nós utilizamos, o sistema internacional, é o sistema massa-comprimento-tempo. Então, MLT do inglês, né? O sistema MLT, onde a base desse sistema é massa, comprimento e tempo. Comprimento em metros, massa em quilo, tempo em segundos. E daí nós temos diversas derivadas, né? Análises que são grandezas derivadas do sistema internacional, como por exemplo aqui o Joule, que na verdade ele é Newton-metro, mas que na verdade o Newton é o quê? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Então se a gente tem uma unidade de Joule, se eu for analisar, ela é quilo metro segundo ao quadrado, isso aqui tudo é Newton, vezes metro. Então ela é quilo metro quadrado segundo na menos 2. Desculpa, faltou o Gzinho aqui. Então ela é o quê? Massa, uma vez, que é quilo, L de length, comprimento, na 2, que é metro ao quadrado, e T de time na menos 2. Então veja que a análise dimensional em unidades básicas do sistema internacional, no sistema tipo MLT, é ml ao quadrado, T na menos 2. É o que está aqui, ó, ml ao quadrado, T na menos 2. Esse raciocínio não vale para hidráulica, só vale para todas as questões de engenharia que envolvam conta, que envolvam análise dimensional. Veja sempre se é coerente o seu valor com a unidade que se mede aquele serviço, ou aquela grandeza. Bom, para isso há de se falar o quê? Da necessidade de mencionarmos a unidade básica da hidráulica que nós mais trabalhamos, que é a unidade de volume, né? Metro cúbico por segundo ou litros por segundo são as mais utilizadas. Desculpa, volume. Vazão, né? Que é volume no tempo. O volume, então, metro cúbico ou litros. E a vazão, metro cúbico por segundo ou litros por segundo. Sem dúvidas, vão ser aí as unidades que nós mais veremos, que nós mais trabalharemos. Uma simplificação interessante para resolver problemas, olha, muitas vezes utilizar gravidade, que é 9,81 ali, por 9,8, vai te dar resultados precisos. Utilizar 10 vai te dar resultados imprecisos, mas na maioria das vezes precisos o suficientes para responder as questões. Então, olhando para as alternativas de resposta, se eu tenho grande variabilidade entre os valores, usar 9,8 e usar 10 não vai mudar em nada, porque vai chegar bem perto do valor. Se eu tenho valores próximos, aí talvez eu precise de usar 9,8, principalmente bancas que gostam muito de conta, né, tipo uma FGV da vida, aí às vezes é necessário usar 9,8, porque ela vai querer te confundir. Bom, a vazão volumétrica, então, que representa um fluido escoando por unidade de tempo, nada mais é do que o volume, se vê aqui de volume, no tempo. Bom, volume no tempo pode ser representado o volume por uma área, tá aqui uma área de seção transversal, vezes uma distância, né, um deslocamento, um comprimento. Isso aqui é volume no tempo. Então a vazão é a área vezes deslocamento no tempo, mas o deslocamento no tempo para nós se dá o quê? Com a velocidade. E aqui no caso nós falamos da velocidade média, pelo fato de nós vermos ali o escoamento, ele tem uma variação de velocidade ao longo dos perfis dos tubos, e nós adotamos a velocidade média para o cálculo de vazões. Bom, vazão, metro cúbico por segundo, no sistema internacional, metro cúbico por segundo. Dimensional, LT menos 1. Desculpa, L ao cubo. O que é L ao cubo? É o comprimento ao cubo, né? Length, do inglês. Então é metro ao cúbico por segundo na menos 1. Opa, então é L3T menos 1. Tá aqui a unidade dimensional. Então aqui, ó, é uma unidade de comprimento. Pode ser metro, pode ser decímetro, pode ser centímetro, mas ela é uma unidade ao cubo. E tempo
na menos 1. Então, no denominador tem uma unidade de tempo. Pode ser segundo, pode ser hora, pode ser mês, pode ser qualquer unidade de tempo, pode ser dia. Mas vai ser sempre comprimento ao cubo vezes tempo na menos 1. Maravilha! Vamos passar agora para algumas propriedades do fluido, eu quero que você entenda. Massa específica é a primeira delas e todo engenheiro fala errado, nem adianta. Falar qual é o peso específico? É 2 quilos por metro cúbico, 2.000 quilos por metro cúbico. Quilo por metro cúbico é uma unidade de massa específica, que também pode ser chamada de densidade, mas densidade absoluta. Termo pouco usado, densidade absoluta. Mas qual é a massa específica, então? Do concreto, por exemplo, concreto armado, 2.500 quilos por metro cúbico. Essa é a massa específica. Tá ok? 2.500 quilos por metro cúbico. Se eu tenho quilo, massa, por volume, massa específica ou densidade absoluta. E se eu tenho agora o peso específico? Agora é diferente. Peso é uma outra unidade. É massa vezes aceleração. Força não é massa vezes aceleração. Então, peso específico por unidade de volume. O peso, então, massa vezes aceleração. Então, agora, falar que a água tem 10 kN por metro cúbico, ou que tem o concreto 25 kN por metro cúbico, também é uma unidade de peso. Aí sim, peso específico. E por último, densidade relativa. Densidade relativa é a densidade de um fluido com relação ao outro. É a massa específica de um fluido com relação ao outro, ou peso específico de um fluido com relação ao outro. Então aqui é uma grandeza adimensional que nós, na maioria das vezes, essa densidade relativa é dada em relação à água, tá? Então ela não tem dimensão. Você fala, qual que é a densidade do concreto? 2,5, que é 2,5 vezes a densidade, o peso específico da água ou a massa específica da água. Se você falar errado, não tem problema. Só não pode errar na hora da prova. Fala massa específica e falei em força, em newton por metro cúbico. Falei peso específico e falei 2.500 quilos por metro cúbico. Não mata ninguém, tá? Mas saiba o certo, que aí você está autorizado a fazer o errado e não errar na hora da prova. Uma coisa que vocês precisam saber para resolver qualquer questão de hidráulica. 1 litro é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Então, uma caixinha de 10 centímetros por 10 por 10 é 1 litro. Só que o que é 10 centímetros? 1 decímetro. Então, 1 decímetro cúbico, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro me dá 1 litro. Você tem que saber porque as questões vão bater em cima disso. Questões fáceis, você não pode errar por conta disso. Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Outra observação importante, qual é a unidade? Litro é com L minúsculo ou L maiúsculo? A princípio, o sistema internacional ele fala que as unidades maiúsculas são aquelas que homenagearam pessoas, né, que têm nomes próprios, como Isaac Newton. Então, o Newton é maiúsculo, Pascal, P, maiúsculo, L de litro não veio em homenagem a ninguém. Então, L de litro é minúsculo, então eu tenho que escrever 1 litro. Opa! 1 litro muitas vezes se confunde com o valor 1, principalmente na digitação, na escrita, pode se confundir. Veja que aqui eu quis dizer 1 litro. Então, 1 litro. Imagina se eu faço um L assim. Então, veja, para não confundir, 2 litros, né, que às vezes o sistema ele faz isso no computador, 2 litros com 21, está autorizado a escrever o L maiúsculo, embora não seja o que estava inicialmente preconizado. Hoje, falar em litro com minúsculo ou maiúsculo, pode utilizar os dois, mas o ideal é utilizar o maiúsculo só em locais onde se pode confundir com o valor 1, tá ok? Com o número 1, e aí 21, na verdade, se confundir com 2 litros. Isso no computador é possível, então, mais uma diquinha. Vamos lá, compressibilidade, uma última propriedade. Propriedade que os corpos têm de reduzir volume sob a ação de pressões externas. Quando a gente fala aqui um fluido ele é incompressível, é que eu posso colocar a pressão que eu quiser, então a água pode escoar a 1 atmosfera, ou a 2, ou a 3 atmosferas, que ela não vai mudar o peso específico dela, que ela não vai mudar a massa específica dela. Maravilha? Massa específica da água, sempre adotada aqui, a maioria das vezes, né, digamos, é 1 kg por litro. Então a água tem 1 kg por litro. Quando eu transformo isso em peso,
são 9,8 newtons por litro, que aí a gente pode arredondar, né? Se a gravidade for 10 metros por segundo e não 9,8, posso falar que é 10 newton por litro. E por metro cúbico, 1.000 quilos por metro cúbico, ou 10 kilonewton por metro cúbico. Bom, na maioria das questões, nós consideramos a água como fluido incompressível. A gente vai ver isso na hidráulica. Então, falou que a água é um fluido incompressível. Eu estou dizendo que não interessa se eu aumento a pressão naquela canalização, se eu diminuo, se ela corre a pressão atmosfera, se ela corre a 10 atmosferas de pressão, ela vai sempre se manter na mesma massa específica. E aí nós vamos ver, então, que na equação da continuidade, quando nós formos estudar, a gente pode cortar a massa específica, porque ela é igual dos dois lados, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Não interessa a pressão, a água vai ser considerada incompressível. Vamos falar das outras propriedades. São mais 2, 3, 4 propriedades importantes. Coesão. Coesão é o amor que uma partícula tem pela outra nos nossos fluidos. Então, temos duas partículas e elas estão grudadas, tem ligações químicas ali. Não sou professor de química, mas existem ligações entre as moléculas que permitem, então, com que elas fiquem juntas. O solo tem coesão, mas os líquidos também têm, os óleos, a água também tem. Então, essas partículas, elas têm uma força que tende elas a ficarem o quê? Juntas, e isso resistirem a pequenos esforços ali de tração. Então, é coesão, partícula com partícula. E adesão? Adesão é a atração que elas têm por superfícies. Então aqui, quando eu jogo água nessa parede, vai escorrer um monte, mas vai ficar um pouco de água agarrada na parede, porque vai, por coesão, ficar ali, molhar a superfície, né? Então a atração de moléculas de sólido pelas moléculas do líquido. Agora, a tensão superficial é a atração intermolecular. Agora você vai conseguir entender a tensão superficial. Por quê? Devido à coesão que os fluidos têm, essa atração intermolecular, né, que é a nossa coesão, ela vai acabar sendo o quê? Maior do que a atração que essa molécula tem pelo ar. Em consequência disso, veja, nós temos na superfície uma heterogeneidade de forças, né, digamos assim. Temos aqui no fluido, no meio, qualquer ponto no meio do fluido, uma atração, ou seja, de moléculas de todos os lados, então ela está ali estável, sendo tracionada para todos os lados, né, sendo conectada por coesão com as outras moléculas do lado. Quando chega na superfície, nós temos do meio para baixo, digamos assim, da molécula, temos a coesão puxando ela para lá. E do meio para cima tem o ar. E ela está mais interessada no ar ou nas suas moléculas semelhantes? Nas moléculas semelhantes. Então isso gera um desequilíbrio, estabilizando essa superfície, e aí gera-se aí o que a gente chama de tensão superficial, essa superfície fininha, essa pele, né, digamos assim, que às vezes pode resistir, por exemplo, a insetos, pernilongo, mosquito, sem se aprofundar essa tensão quando eles pousam. E veja, a tensão de coesão, né, essa atração intermolecular é tão grande numa superfície, por exemplo, num líquido, por exemplo, que é como o mercúrio, que ele chega quase a formar uma bolha, uma bola. Por quê? Porque a atração que ele tem por ele mesmo é muito maior do que a atração que ele tem por uma superfície. Então a coesão dele é maior do que a adesão que ele tem na mesa. Então essas forças aí se desequilibram e ele fica com uma bolinha muito mais redonda, né? A ponto de nem molhar, muitas vezes, nem molhar a superfície. Já a água, ela tem uma coesão, mas também tem adesão por superfícies sólidas. E é isso que nos permite explicar essa questão de coesão e adesão, que nos permite explicar a tensão superficial e a capilaridade, evento muito importante na construção civil. Por quê? Porque nós temos, na maioria dos problemas, efeitos de umidade ascendente do solo, que sobe nas paredes, estraga o revestimento, estraga a pintura. O que é essa capilaridade? Veja, a água, ela acaba tendo uma atração maior pela superfície do que uma coesão entre suas próprias moléculas. Então, quando a gente coloca um tubo estreito, e aí quanto mais estreito, capilar, daí vem o nome, quanto mais capilar, quanto mais estreito essa água, ela consegue, por
atrair-se mais pelas paredes do fluido, ela consegue subindo, ascender capilarmente. Diferente do mercúrio, que tem uma atração entre moléculas muito maior, uma atração intermolecular maior do que a atração que ele tem por superfícies, né, por coesão. Desculpa, coesão maior do que a adesão. E ele chega então até mesmo a rebaixar, porque que ele quer ficar juntinho, ele quer ficar aqui, todo coeso. Então essas ligações que a água tem, por exemplo, na parede do fluido, os capilares, e que o mercúrio rejeita, é responsável pela ascensão capilar, ou nesse caso aqui, a regressão, retração capilar que nós teríamos ali no mercúrio, né? É óbvio que essa água ela vai subindo, né, até que essa coluna atinja um peso que não consiga mais superar a gravidade. Aí esse peso agindo vai ficar ali, a gente fala que é na casa dos 80 centímetros, né? No pior dos casos seria 1 metro, mas não chega a isso, que a parede ela fica manchada, porque a gente tem uma força tão grande da água pelas paredes daqueles canalículos, que ela vai subindo, vai vencendo a gravidade, até certo ponto que ela chega com um peso de uma coluna grande, e aí para por ali e se estabiliza, né? Maravilha, uma outra propriedade dos fluidos, solubilidade em gases. Nós temos, claro, todo mundo sabe, um nível de ar dissolvido na água ou em qualquer fluido, né, que pode ter isso com mais ou menos intensidade. Na água, vamos dizer ali cerca de, nas condições CNTP, normais de temperatura e pressão, 2% de água vai ter o quê? Gás solúvel, né, o oxigênio, em proporções diferentes, né, o hidrogênio e o oxigênio, por exemplo, vão ser absorvidos não de forma igualitária. Mas tudo bem, tudo que está no ar, a gente pode ter de introdução de gás nessa água. Acontece que quando a gente aumenta a pressão, ela já tem gases dissolvidos. Quando a gente aumenta a pressão na água, esses gases eles diminuem de volume, né? Digamos que a água seja incompressível, se a gente pode considerar, mas os gases vão retrair. Isso vai me permitir admitir mais gás, ou seja, absorver mais gás. Então, um aumento da pressão diminui o volume do gás que está dissolvido. Passa a ser possível, então, dissolver mais gás. Acontece que depois, se eu aliviar essa pressão, o excesso de gás que tinha entrado vai ter que sair. Isso dentro de canalização é muito ruim, porque em trechos ascendentes, em curva, se isso acontecer, se entra água externa por algum motivo de reparo, abertura, ou se ocorre essa oscilação rápida de pressão alta, pressão baixa, pode desprender bolhas de gás que fazem com que o quê? Nos pontos, né, nos joelhos, nas curvas altas, onde o ar tende a acumular, porque ele tende a subir para a atmosfera, criar bolsões. Esses bolsões fazem o quê? Esses bolsões reduzem a seção, né, o diâmetro efetivo das tubulações, esse diâmetro interno. Então, se eu tinha uma tubulação que tinha esse diâmetro, com ar aprisionado aqui em cima, essa seção ela perde eficiência. Por quê? Porque toda essa parte de ar aqui agora já não passa mais água. Esse desprendimento de ar, aparecimento de bolhas, prejudica o nosso dimensionamento hidráulico. Por isso aqui a gente tem que colocar a maioria das vezes esses pontos altos, o quê? Uma ventosa, que permite expulsão desse ar para não ter aí perda de eficiência nas nossas tubulações. Mais um efeito, aliás, mais uma característica, né, dos fluidos é a pressão ou tensão de vapor. Se nós pegarmos a água, né, a nível do mar, nós sabemos que ela vai ferver aí a 100 graus Celsius, aproximadamente, pela temperatura, pela pressão de uma atmosfera, a nível do mar. Quando formos lá no pico do Himalaia, no Everest, a pressão, né, da coluna de ar que está acima de nós é bem menor, então lá o ar é mais rarefeito, né, mais dificuldade de respiração, mas a pressão é bem menor. Pressão menor, a água vai ferver a temperaturas menores, até 80 graus, por exemplo, então ela ferve a 100 graus quando a gente está em condições normais ali de uma atmosfera. Lógico que eu estou, digamos assim, simplificando o efeito, né? Mas a tensão de vapor ela é muito importante porque, como eu vario a pressão, eu vario a temperatura de ebulição. E imagine que eu reduza tanto a pressão que a temperatura de ebulição da água seja 20 graus Celsius. Imagine que eu esteja num dia, por exemplo, quente, um dia de 40 graus no Rio de Janeiro, e eu esteja com uma pressão baixa a ponto de a água ferver
evaporar com 40 graus Celsius. Isso acontece? Acontece. Como que acontece? Acontece na hora que a gente vai succionar a água. Por exemplo, a gente tem um poço e liga uma bomba. Uma bomba, ela vai funcionar um trecho em sucção e outro trecho em recalque. Essas bombas, quando elas estão funcionando, esse trecho de sucção, o que ele faz? Reduz a pressão. Que ele reduz tanto a pressão que a água ela começa a vaporizar a temperatura ambiente. Veja, essa condição é que faz com que nós tenhamos o efeito de cavitação, que é exatamente a entrada de ar. Então eu vou escrever aqui, que eu acho que eu não tinha escrevido. Não, tá assim, ó, cavitação em bomba centrífuga. Esse tipo de bomba, ele succiona a água aqui e recalca a água aqui. Tudo bem, aqui a pressão é positiva, só que aqui tem sucção, então tem pressão negativa, abaixo da pressão atmosférica. Isso faz com que a água, dependendo, obviamente, se for bem dimensionado, não vai ter esse problema, mas se nós atingirmos uma pressão menor que a pressão de vapor, essa água ela vai evaporar essa pressão de vapor, que é a pressão de equilíbrio, né, entre fluido e gás. Quando a gente chega na tensão de vapor, é uma tensão em que, naquela determinada temperatura, a evaporação e a condensação, elas se igualam. A gente fica numa parada estável. Veja, por exemplo, esse caso. Tenho só líquido. Daí eu subo um pouco o êmbolo e começa a ter troca. Parte evapora, parte condensa, mas muito mais evapora do que condensa. Quando eu chego na pressão de vapor, tá aqui, ó. Elas coexistem e que a água do líquido para o vapor e do vapor para o líquido, essa transição, ela se estabiliza. Veja que essa entrada de ar aqui faz com que o quê? Na zona de baixa pressão, forme bolhas. E quando ela passa para a zona de alta pressão, que é aqui a pressão positiva, essas bolhas colapsam, elas estouram na superfície da máquina. Isso estraga rotor, estraga carcaça, estraga a tubulação ali, estraga alguns dispositivos. Então, a cavitação é importante, também é uma importante propriedade, um importante efeito, né, que tem base na tensão de vapor, que depende da temperatura e depende da pressão em que nós estamos, tá? Para que líquido e gás coexistam, líquidos e gases. Bom, fluido perfeito, quando a gente está falando de propriedade, estamos falando de uma abstração teórica, obviamente, onde nós temos densidade constante, né? Líquido incompressível, como eu falo que a gente adota isso na água, e o estado isotrópico de tensões, ou seja, as tensões elas são as mesmas em qualquer direção de um ponto. Então aqui se a gente tem pressão, por exemplo, neste ponto, ela é a mesma em qualquer direção. Isotropia significa propriedade física constante ali em todas as direções, tá? Viscosidade, atrito interno. Veja, se a gente fala que tem um escoamento viscoso, nós estamos falando que essa viscosidade dificulta o movimento entre partículas, o deslocamento relativo. Então, se eu pego aqui um óleo, uma graxa, eu empurro a parte de cima, por exemplo, eu vou ter uma certa resistência, que a gente não vê isso tanto na água, mas existe viscosidade em todos os fluidos, né? Só que a gente considera a maioria dos fluidos, para simplificação, como um fluido que não tem viscosidade, que a viscosidade é nula, né? Mas essa capacidade de converter energia cinética em calor decorre do atrito interno entre partículas, que nós chamamos de viscosidade. Capacidade, então, do fluido de resistir à deformação. A deformação dos fluidos são deformações cisalhantes, né? A gente, como se fosse uma camada empurrada sobre a outra. Quando a gente vê o escoamento laminar, a gente considera ali várias linhas de fluxo deslizando, e se o fluido for viscoso, a gente tem uma certa perda de energia por conta dessa viscosidade, essa dificuldade que se tem de ter deslocamento relativo entre partículas. Mas aqui nós mais nos preocupamos, porque na viscosidade a gente geralmente considera o fluido ideal, com viscosidade nula, nós nos preocupamos com outro tipo de atrito, não o atrito interno entre partículas do fluido, mas o atrito externo. Esse nos preocupa muito e causa perda de carga, que é a resistência ao deslizamento dos fluidos ao longo de superfícies sólidas. Então agora aqui é o fluido com a tubulação ao seu redor, com a canalização, entendeu? Aí nós temos um atrito também, que a gente chama de atrito externo, ou simplesmente atrito. Quando eu falar viscosidade,
Eu estou falando de atrito interno, mas a gente não usa esse termo atrito para viscosidade. Quando eu falo de atrito, estou falando de atrito externo. Esse é um entendimento aí que a gente pode levar para as aulas. E aí, como eu disse, o escoamento aqui na superfície, se a gente pega uma tubulação aqui, é uma seção, né, um tubo cortado ao meio, a gente consegue ver o perfil de velocidade. No ponto de contato com a superfície da tubulação, essa velocidade é nula. E ela vai aumentando, sendo máxima no centro da seção transversal aqui no eixo. O que nós fazemos? Quando a gente considera um escoamento uniforme, nós adotamos a velocidade média para o dimensionamento. É uma simplificação que nós fazemos para fins de engenharia, para entender o movimento, nós consideramos então a velocidade média. Então, quando a gente fala que vazão é a área da seção transversal vezes a velocidade, essa velocidade é a velocidade média, já que o perfil de velocidades ali no tubo, ele varia em relação à posição, tá? Bom, maravilha. Aqui a gente consegue ver então que a viscosidade, que é o nosso atrito interno, e o atrito externo vão gerar o que nós chamamos de perdas de carga. E isso só acontece quando a água entra em movimento. Então veja que nós temos aqui 4 tubos, digamos assim, um reservatório e 3 tubinhos para medir a pressão. A gente pode entender isso aqui como, já vou introduzindo vocês, os piezômetros. Os piezômetros, veja, todo mundo no mesmo nível. Mesmo nível. A pressão, então, em qualquer ponto aqui de baixo, seja aqui, aqui, aqui ou aqui, é a mesma. Temos a mesma coluna d'água. Quando nós estamos na condição estática. Por quê? Porque não há escoamento. Se não há escoamento, não dá de se falar em perda por viscosidade, né, atrito interno, e nem por atrito externo. Agora, quando eu abro esse registro, a água flui. Quando ela flui, nós temos viscosidade e atrito externo, causando o quê? Perda de energia, energia sendo dissipada na forma principalmente de calor. Se tem perda de energia, nós vamos ver então que a pressão ela acaba sendo reduzida, né? Quando nós estudarmos a equação de Bernoulli, mas na verdade adaptada para as condições reais, que a gente chama de equação da energia, do equilíbrio, né, manutenção da energia geral do sistema, nós vamos ver que essa perda de carga então decorrente, ela consegue ser quantificada, pode ser perda de carga localizada ou distribuída, e que ela é importante no nosso estudo da hidráulica, quando nós estamos falando de fluidos em movimento. Então vemos aqui o conceito de perda de carga que estudaremos mais para frente. E aí agora nós vemos, para finalizar essa aula introdutória, conceito de fluidos newtonianos e não newtonianos. Vamos lá. O que são os fluidos newtonianos? São a maioria dos líquidos, né, e todos os gases que obedecem à lei da viscosidade de Newton. O que essa lei ela diz? Ela diz que a tensão de cisalhamento é proporcional à deformação que nós temos no nosso fluido. E essa constante de proporcionalidade é o nosso μ, chamado de viscosidade. Então, μ é constante, né? Todos os gases, na maioria dos líquidos. Então, nós temos uma variação da tensão linearmente proporcional ao gradiente de velocidade, ou seja, a velocidade em determinada posição. Os fluidos newtonianos, μ é constante. Isso significa que, se eu tenho uma relação linear, eu tenho uma reta com inclinação constante. Está aqui um fluido newtoniano com maior viscosidade, veja, μ aqui é maior, um fluido newtoniano com menor viscosidade, mas tem viscosidade. O de cima tem maior viscosidade, a inclinação ela é maior, o de baixo tem menor viscosidade. E os não newtonianos, está aqui, eles não seguem essa relação linear entre tensão e gradiente de velocidade, são os fluidos não newtonianos, está aqui, ó. Eles podem depender ou não do tempo, mas a ideia é, a viscosidade muda, não é constante com relação ao tempo, tá? Por exemplo, quando a gente pega uma pasta de dente para apertar, o início é mais difícil e depois chega um tempo, ela vai saindo com mais facilidade, daqui a pouco eu joguei toda a pasta fora. Veja que eu posso considerar que isso não tem uma relação entre a tensão de cisalhamento direta, linear,
entre o esforço que eu faço e a velocidade com que ela é lançada. Então, eu posso considerar que ela é um fluido não newtoniano. Tá ok? Tá aqui plásticos, pseudoplásticos, fluidos, que podem depender ou não do tempo, né? Então a gente tem alguma viscosidade que, além de não ser constante, ela ainda varia no tempo, que são nossos fluidos tixotrópicos, que nós falamos, né? Alguns óleos de iogurte, massa de farinha. Você vê que, dependendo do tempo, ela é mais ou menos consistente, né? Muda a sua viscosidade. Mas está aqui, não precisa decorar essa lei de Newton de viscosidade, nós entendemos, mas utilizamos mais na mecânica dos fluidos e não aqui na hidráulica. Por quê? Porque nós vamos dizer, por simplificação, na maioria das análises, que nossos fluidos não são nem newtonianos e nem não newtonianos. São fluidos ideais. Tá aqui, ó. São os fluidos que a gente quer e tem como ideais. Olha, esse fluido aqui não desenvolve tensão e cisalhamento. Qual é a inclinação da reta? Mi, e a inclinação outra, essa reta de baixo, Mi é igual a zero. Então não tem inclinação, é o nosso fluido ideal. Isso aqui só para vocês entenderem o perfil de velocidades, né? Variando em função da posição num elemento cúbico aqui, quando a gente considera a existência de viscosidade. Bom, aqui o fluido ideal, que não são reais, mas são utilizados na hidráulica. Não possuem viscosidade considerada nula, então a inclinação da reta é nula. Tá aqui, ó. A velocidade se desenvolve facilmente, tranquilamente. Qualquer velocidade não tem geração ali de tensão, de cisalhamento. E por último, um sólido, né? Que a gente conhece aqui, um sólido real, que é o nosso diagrama tensão-deformação. Imagine que agora nós temos um diagrama tensão-deformação que segue a lei de Hooke. Então, eu deixo de falar de viscosidade e falo de quê? Do nosso módulo de elasticidade transversal, né? Quando a gente fala de cisalhamento, a lei de Hooke. Na verdade, a lei de Newton para a viscosidade é igual, digamos assim, à lei de Hooke, né? Para as tensões de cisalhamento. Porque a lei de Newton fala das tensões de cisalhamento para fluidos. A lei de Hooke fala da tensão de cisalhamento para sólidos. Se for um sólido ideal, né, ele nunca se deforma, um sólido mesmo, digamos assim. Então ele não se desloca, não tem deslocamento de uma parte em relação à outra, seja qualquer que seja essa tensão. Obviamente, considerações que não existem na prática. E por último, uma observação para finalizar, a viscosidade, esse Mi que a gente está falando, ele não é uma propriedade constante de um líquido. Diferente do nosso G, né, do nosso E, lá da mecânica dos sólidos, onde a gente fala, pô, o aço, o modo de elasticidade do aço, 210 gigapascal, o modo de elasticidade do concreto, sei lá, 20, 21, vou calcular, mas tudo bem, geralmente é uma propriedade daquele material. Aqui não, nós temos uma propriedade também, viscosidade, mas que varia com a temperatura, né? Então, normalmente, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura. Isso a gente pode ver, por exemplo, no CAP, cimento asfáltico de petróleo, né? Ele é muito mais viscoso quando está a temperatura ambiente. Eu aqueço, ele vira muito mais fluido, né? Então, o aumento da temperatura geralmente faz com que nós tenhamos uma redução na viscosidade. Beleza? Vamos resolver algumas questões, então, para fixar este que é o conteúdo introdutório, repito, da hidráulica. Se você já sabia, muito provavelmente a maioria de vocês já sabia, mas se você não sabia, precisa entrar no conteúdo com uma base de entendimento para que nós possamos avançar. Bora para frente!